bom. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, gente. Bom, essa Vamos questão lá. é boazinha, eu gosto dela. Uma gestante de 28 anos, no terceiro trimestre de gravidez, apresenta teste rápido positivo para sífilis em consulta de pré-natal. O parceiro refere não ter realizado teste recente. O que vocês acham aí, meu povo, que a gente está falando nesse enunciado? Alguém? Sífilis latente. Latente? Sim. Vamos lá. C seria. Então, o que a gente está falando? Era uma paciente, né? Vamos lá para meu marca-texto, né? Vamos pegar o marca-texto e marcar o que é importante, né? Gestante, óbvio, né? A idade é importante, de 28 anos. Por que é importante? Porque a gente sabe que extremo de idade na gestação começa a ser gestação mais de alto risco ou não. Terceiro trimestre, meu povo, marca aí, terceiro trimestre. E depois, teste rápido positivo para sífilis. Depois a gente vai marcar parceiro não realizou, não realizar, não refere não ter. Aí eu botei não realizado teste recente. O que acontece com essa paciente? Essa paciente vinha seguindo, né, o pré-natal e, de repente, no último trimestre, ela veio com teste rápido positivo. Isso aí é o quê? É uma sífilis recente. Ela se contaminou durante o pré-natal. Porque se ela se tivesse contaminado antes, ela já teria um teste positivo. Foi ali durante o pré-natal. Entenderam? Por isso que eu falei para vocês, sublinha terceiro trimestre, teste rápido positivo para sífilis. E o parceiro não ter realizado o teste. E aí o que aconteceu? O parceiro dela provavelmente tinha sífilis, né? Deve ter traído a paciente, né? E se contaminou com sífilis, contaminou o paciente. Não fez teste, não sabia e passou sífilis para a paciente. Ok? Vamos para as nossas perguntinhas. Ficou entendido o que é importante a gente destacar aí do texto? Que é uma gestante, terceiro trimestre, teste rápido positivo para sífilis e que o parceiro não tratou, não rastreou, não fez nada. Doutora, Oi, fala, essa amiga. questão eu fiquei em dúvida, porque assim, em momento nenhum da questão, ela diz que a paciente retornou antes para fazer consulta de pré-natal. Então, assim, se ela tivesse dito que ela está no acompanhamento regular de pré-natal, eu entenderia que é uma sífilis recente, porque ela fez no primeiro trimestre. Mas a questão não diz. E se a paciente veio no terceiro trimestre de gravidez e ela não fez os testes rápidos, não seria uma sífilis tardia? Poderia ser, poderia ser. Nesse caso, a questão é meio ambígua mesmo para realmente fazer ter dúvida na hora de responder, entendeu? A gente, na hora da redação, poderia ter falado que ela já estava seguindo no pré-natal. Mas como fala em consulta de pré-natal, aí às vezes dá para a gente inferir um pouquinho que essa paciente ela já vem com um acompanhamento, tá? Mas poderia estar um pouco melhor redigido nesse sentido, o enunciado. Mas, às vezes, também na prova do INEP vai vir desse jeito. E aí, algumas Sim. coisas a gente vai ter que inferir, entendeu? É importante isso que a Sami está colocando ali, ó, mas nesse caso, creio que o enunciado falaria que não fez pré-natal adequado. Porque o padrão é fazer um pré-natal adequado. Quando não faz, aí Sim, coloca. Sim, isso é verdade a sim. considerar. Mas o que a Bia colocou também é importante. Isso acontece bastante dessa, né, falha ali no enunciado. Mas a gente precisa aprender a tentar pegar nessas minúcias e apostar numa resposta que seja mais adequada, que é isso que a Natália falou e que a Sami destacou ali, né? Isso já aconteceu em outras provas anteriores, bem um exemplo parecido onde não deixava claro qual era a situação da paciente, mas aí a gente foi pelo padrão. O padrão é
fazer pré-natal direitinho. Quando não faz, ele coloca aquilo porque é uma informação importante para a resposta, tá? Sim, sim, Acho nesse que caso valeu seria essa importante, observação. Uhum. com certeza. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a conduta para paciente, conduta inicial para paciente e parceiro? Aí, o que eu sublinharia? Conduta inicial, porque ele quer saber inicialmente o que você vai fazer, paciente e parceiro. Então, nessa pergunta, é aquela pergunta que são duas. Ele quer saber a conduta que você vai fazer para paciente e a conduta que você vai fazer para o parceiro. Inicialmente. O que vocês fariam? Se tratando, que a gente já chegou à conclusão que é uma sífilis recente. Qual Tratamento seria medicamentoso primeiro, isso? Com o que a gente faria? benzatínica intramuscular dose única? Dose única, isso. E qual a quantidade? Ai, Isso, alguém dois, respondeu aí. 2,4 milhões, tá? e Isso aí. Dose 1. Ok? E aí, isso é para gestante, né? Aí vamos lá treinar como é que a gente responderia. A conduta inicial para paciente seria penicilina, bezatina, 2,4 milhões de unidades, IM, que é intramuscular, tentar evitar, né, colocar na prova IM, VO, sempre escrever, tá? Apesar de no gabarito a gente ter colocado isso, mas é uma coisa que é bom a gente escrever intramuscular, dose única durante uma semana, só isso. E o que a gente faria para o parceiro? Esse parceiro aí que não quer nada com a vida. Solicitar o teste não treponêmico para ele e o tratamento só após o resultado do teste. Na verdade, o que a gente faria com o parceiro, né? A gente convocaria primeiro, né, o parceiro no serviço de saúde. Primeiro orientaria esse parceiro, faria avaliação clínica, coletaria sorologia e trataria o parceiro, tá? Exatamente. Alguém colocou aqui, deixa eu ver aqui o que mais colocaram. Está cheio de coisa aqui. Vamos lá para o gabarito, Beth? É exatamente o que a gente já falou aqui, tá? Alguém colocou aqui alguma coisa. Peraí, deixa eu só ver aqui. Poderia colocar de fazer um outro teste para ela? Não há necessidade. Gestante, ainda mais no terceiro trimestre, tá, gente? Veio com orientar os preservativos, também não está aqui, mas poderia também, tá? Gestante, veio com teste positivo, tá? VDRL positivo, a não ser que seja um para um para dois, que você fica naquela dúvida se é cicatriz sorológica ou não, tem que tratar. Ainda mais no terceiro trimestre. Porque eles falam em terceiro trimestre, esse paciente pode estar com 37 semanas. E se eu não tratar, aí eu vou dar spoiler das próximas questões. Uma coisa importante, tá, pessoal? Está tudo aí que a gente já, né, descreveu. E ele pede também, faltou até sublinhar aqui no meu, justifique. Por que ela tem que tratar com a penicilina? Porque a penicilina é o único tratamento eficaz ainda até hoje para prevenir sífilis congênita. Tanto que paciente que é alérgico à penicilina tem que ficar internada para fazer dessensibilização e poder tratar com penicilina. É a única forma da gente dizer que a paciente foi adequadamente tratada se ela foi tratada com penicilina, tá? Alguém colocou mais alguma coisa no chat? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, não precisa confirmar o diagnóstico. Veio o teste, o VDRL positivo, uma titulação acima de 1 para 2, não precisa confirmar. É tratamento, gente. Sífilis é endêmico.
A gente precisa acabar com isso no Brasil. Aí a gente botou uma observação aqui, que essa observação, inclusive, tem no manual do Ministério da Saúde, tá? De gestação de alto risco, é um manual excelente, que eu uso assim de guia direto aqui para o curso, porque ele, além de ser de excelente qualidade, tá? Os textos são muito bons, tem quadrinhos muito bons. Eu sempre compartilho, depois eu vou pedir para a Beth compartilhar aí com vocês. O manual fala o seguinte, tá? Alguns autores recomendam uma dose adicional de 2,4 milhões uma semana após a primeira dose, por ser gestante, tá? Isso pode acontecer. Então, se a pessoa tivesse respondido aqui, penicilina bezatina, uma dose semanal, por, durante uma vez por semana, durante 2 semanas, estaria correto também, tá? Deixa eu ver aqui que as pessoas estão perguntando alguma coisa no chat. Poderia fazer o tratamento empírico no parceiro? Sim, poderia. Aqui na questão está o teste rápido. Teste rápido não polêmico, mas não precisa. O teste rápido, se ele vier positivo, você vai tratar independente, tá? A gente sempre faz no teste rápido, veio positivo, a gente trata, tá? Nós estaria errado ou vai de quem vai corrigir. Não estaria errado porque está no manual, tá? Não é de quem vai corrigir, está no manual. É porque alguns autores estão trazendo isso no próprio manual, tá como uma observação, entendeu? Dose única não está errado, o certo é a dose única. Mas, em alguns lugares, alguns autores falam que você é gestante, você pode fazer com dose adicional. Vamos supor, se você quiser botar isso na sua prova para colocar mais, né? Vamos botar fermento aí na questão, você pode colocar isso e ele vai aceitar e vai achar, nossa, essa pessoa tem um conhecimento grande. Ok? Ficou Doutora, entendido? Oi, fala, né? a forma que eu respondi, não sei se queria ver se também estaria certa. Coloquei penicilina bezatina, 2,4 milhões, só que eu coloquei 1,2 milhões em cada glúteo. Também estaria, ou não, Porque, na verdade, no final das contas, dá 2,4 milhões. Entendeu? mas, mas pelo fato de colocar em cada glúteo também não influencia em nada, né? Se, ah, É, a dose é 2,4 milhões. A gente aplica 1,2 milhões em cada glúteo porque é uma dor insuportável bezetacil. O paciente não aguenta, né, que se aplique duas e pode fazer até algum tipo de reação local ali, por isso que a gente divide. O ideal é botar 2,4 milhões, mas acredito que aceitariam se você colocasse 1,2 milhões em cada glúteo, porque chegaria na dose total certa, tá? obrigado, doutora. Nada. Tudo entendido e a justificativa é aquilo que eu falei com vocês. É um único tratamento eficaz, tá? Até hoje. Estou tentando ver se essa extração parece que tem um resultado bom, mas a única que se sabe até hoje é a boa e velha penicilina, boa e velha benzetacina. Bom, vamos ao próximo. Quais são os critérios para considerar tratamento da sífilis em gestante como adequado? O que a gente vai marcar aí, gente? Eles querem critérios, tratamento, né? Em gestante adequado. Ele quer quais são os critérios para considerar que essa gestante está tratada adequadamente. É isso que eles querem. Tá bom? Vamos lá. Quais os critérios vocês acham que a gente pode colocar e quais são os critérios? Tá, acompanhamento com VDRL, a gente tem que fazer. Mas tem mais coisa. Antes disso, Doutora, deixa eu abrir aqui o chat. Aí eu fico com o chat aberto e fico vendo tudo. Realizar um tratamento com penicilina, VDRL mensal, tá certo? VDRL não reagente
não seria só isso, Rafael. A gente tem a questão da queda de titulação, às vezes nem sempre a gente vai chegar no nome agente. Doutora, eu coloquei, VDRL, pode falar? pode falar. Pode. Coloquei queda dos títulos, pelo menos duas diluições, mãe adequadamente tratada e com tratamento Exatamente. comprovado. Exatamente. Seria, é isso que veio na minha mente, né, quando estava respondendo. Isso. Ainda tem mais algumas coisinhas, tá? Eu vou depois mostrar o gabarito para vocês. Mas é dentro disso aí, tá? É a Doutora, gente administrar a dose certa, é o início do tratamento até 30 dias antes do parto. Por isso que eu falei, gente, principalmente terceiro trimestre, você nem vai pensar, você já vai tratar, ver o teste positivo, você vai tratar. Porque se essa gestante tiver com 37 semanas e ela parir com 38, essa criança vai ficar internada para fazer antibiótico durante 14 dias, entendeu? Para fazer penicilina, porque ela não é adequadamente tratada. Porque tem que ser até 30 dias antes do parto. Então é importante a gente ter noção desses critérios, tá? Vou pedir para a Beck soltar o nosso gabarito, que aí o que faltou colocar, a gente vai falando aí. Ó, aquilo que a gente conversou, a administração da penicilina benzatina na dose correta. Aí, olha só, vamos pensar lá na questão da redação. Quais são os critérios para considerar a paciente gestante tratada adequadamente seriam? Aí já é uma forma da gente responder, de já começar a pensar como redigir melhor, tá? Aí vamos lá. A administração da penicilina benzatina na dose correta, que a gente tinha falado. Início do tratamento até 30 dias antes do parto, que eu falei ainda há pouco para vocês. Esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico. Vamos supor, paciente que chegou no pré-natal e já veio com resultado positivo de VDRL. Você vai fazer o quê? 3 doses da penicilina benzatina. Uma vez por semana durante 3 semanas, porque você não sabe quando esse paciente foi infectado, tá? Então, a gente tem que saber o estágio clínico que o paciente está. Nesse caso, a gente sabia que era uma sífilis recente. Respeito ao intervalo recomendado entre as doses. Tem que ser uma vez por semana certinho. Ai, doutora, passou 10 dias, acabou, vai recomeçar o tratamento. Está errado. Às vezes acontece muito isso. A gente pega o paciente no pré-natal ou na emergência com dose com um intervalo maior do que 8 dias. Se for maior que isso, está errado o tratamento. Tem que iniciar, ok? Avaliação quanto ao risco de infecção, tá? Isso aí diz em relação também ao parceiro, né? Que a gente tem que pensar. Alguém falou muito bem, acho que foi a Bia, não sei se foi a Bia, talvez tenha sido. Documentação de queda do título de teste treponêmico em pelo menos 2 diluições em 3 meses, ou de 4 diluições em 6 meses após a conclusão do tratamento, tá? Nesse caso, como é uma gestante de terceiro trimestre, talvez esse critério aí a gente não consiga atingir, tá? Dependendo da quantidade de semanas. É essa a resposta. Com alguma dúvida, pessoal? Doutora, não é VDR. intestinal treponêmico? Oi? Viu no número 6, documentação da queda do título intestinal treponêmico, porque o BDRL. É o VDRL, é não treponêmico. Faltou aí o não. Vou corrigir. Uhum. Faltou o não. Porque aí a gente vai fazer o VDRL mensal para essa paciente, tá? No acompanhamento. Ok? Certinho, pessoal? Podemos ir para a próxima? Então, vamos para a próxima. Ó, descreva as possíveis complicações da sífilis congênita
e, e as medidas para preveni-la. O que eu marcaria aí? Possíveis complicações da sífilis congênita e preveni-la, tá? Por quê? Mesma coisa, ele quer duas respostas numa única questão. Primeiro, ele quer que a gente descreva as complicações da sífilis congênita. Quais seriam as complicações, gente? Óbito, óbito. O que mais? Tem mais coisa? Aborto espontâneo, ótimo. Cardiopatia congênita, tá ligada, que nem está no nosso gabarito, mas está. Malformação, baixo peso, icterícia. E vocês estão gabaritando já. Malformações congênitas. Tem uma coisa que é bem comum, né? A gente tem também alteração. Ah, já botou aí, alteração óssea. Esse povo já gabaritou, Beth, a questão. A Vou primeira colocar a parte. resposta. Não bota ainda não, tem a segunda Ah, parte. Vamos tá lá. bom. Vamos lá. E o que que a gente faz para prevenir isso, pessoal? A sífilis congênita. Aí, olha só como é que é a questão da interpretação. A gente quer a complicação da sífilis congênita. E qual a forma da gente prevenir a sífilis congênita? Exatamente, tratamento adequado, tratamento precoce, entendeu? É a questão da interpretação, vocês estão entendendo? Que a gente está falando da sífilis congênita e a gente quer saber como é que a gente faz para prevenir. Vamos para o gabarito, Beth, que o povo já está gabaritando essa questão e ficou muito fácil. Vamos lá. Complicações: aborto espontâneo, parto prematuro, anemia, icterícia neonatal, malformação no feto, surdez, cegueira, alteração óssea, deficiência mental, morte ao nascer, tá? E a prevenção, diagnóstico, tratamento precoce da gestante e acompanhamento das suas parcerias sexuais, a fim de evitar reinfecção. Lembrar sempre, gente, a gente precisa sempre tratar a gestante, mas a gente tem que pensar que essa gestante tem um parceiro e que eles têm relação. E às vezes a gestante não tem só um parceiro, tá? A gestante tem parceiros. Por isso que a gente sempre bota aí parcerias sexuais, porque pode ser mais que um, tá bom? E aí a gente tem que convocar todo mundo e tratar todo mundo, tá? Sempre tentar lembrar de botar esse termo, tá? Parcerias sexuais, tá? Na hora da prova que o SUS, o INEP, eles gostam bastante desse terminho, tá? Alguém me perguntou alguma coisa, deixa eu ver aqui o que que é. E se nesse caso coloca só três ou quatro? Nesse caso, você vai botar quantas você souber. Quanto mais, melhor. Lembra que na última aula a gente falou é no mínimo três, mas a gente vai colocar o tanto que nós soubermos. Então, se a gente sabe mais que três, a gente vai colocar mais que três, tá? Só tem que ter certeza que essas mais que três são realmente complicações da sífilis. Ok? Questão fácil essa, gente, molezinha. Tranquilo? Podemos passar para a próxima. Quais devem ser, quais as ações devem ser realizadas para o acompanhamento pós-tratamento? Já dei até a resposta dessa. Aí, o que que eu marcaria aí? Né? Acompanhamento pós-tratamento. Porque ele quer saber o que que você precisa fazer para acompanhar essa paciente no pós-tratamento. Aí, vamos na redação lá, o pessoal está com dúvida. As ações que poderiam ser realizadas pós-tratamento, para acompanhamento no pós-tratamento desta paciente seriam. E aí, o que que seria, pessoal?
André Luiz, só um minutinho, André. Eu não estou entendendo aqui. Me ajuda aqui, Beth. Aonde? Qual é? E se nesse caso coloca-se. Você está falando da questão anterior, André? Só para a gente colocar abortamento espontâneo e aborto espontâneo, a mesma coisa, tá? Abortamento espontâneo e aborto espontâneo, exatamente a mesma coisa. Tá bom? Era Pode esse, ficar tranquilo. Natália, que eu queria ver? Eu acho que era isso. Acho que era isso, sim. Sim, é anterior, o André está Que- colocando, sim. é, Uhum. Isso, isso. É a mesma coisa. A gente fala abortamento ou aborto, exatamente a mesma coisa. Isso aí são sinônimos, tá? O que mais, povo, que vocês acham que a gente poderia colocar aí de além do acompanhamento do teste não troponêmico mensal, para avaliar a queda de título? Mais alguma coisa aí? Várias prescrições mensais, evitar reinfecção, ok. E como é que a gente evita reinfecção? Estou esquecendo de alguém aí importante, que a gente acabou de falar. A gente tem que acompanhar essa parceira, a paciente e suas parcerias sexuais, tá? Isso aí, o parceiro, tá? Vou botar lá o gabarito, Beth. A gente aí nem colocou, tá? A gente colocou os testes mensais para avaliar a queda dos títulos e rastreamento e tratamento do parceiro. Deveria ser das parcerias sexuais, tá? A gente aí deu uma pecadinha na hora de escrever aí, mas ficaria melhor, tá bom? Tava fácil essa. E aí, pessoal, o que vocês acharam do caso? Alguma dúvida? Alguma coisa para pontuar? Alguma coisa que vocês acham que a gente pode mexer, falar? Vamos lá. O que vocês acham? Só a introdução aqui desse texto, doutora, aqui fiquei na dúvida. Se é recente, se é lá. Ah, sim, sim, aquela coisa que a gente falou. Mas aí a gente vamos sempre entender como o normal seria fazer realmente o pré-natal e Seria a infelizmente questão de não ter colocado. Desculpa. Seria a questão de não ter colocado no texto que ela não fez do pré-natal, é isso? poderia, se ela não tivesse feito, estaria de repente, provavelmente, Estaria escrito aqui no texto. o paciente não faz acompanhamento pré-natal adequado. Aí eu já pensaria em latente tardia, né? Isso aí. Uhum. Vamos para o Doutor? próximo, pessoal. Oi, quem fala? É o Rafael. Aí, É uma Rafael. dúvida que não tem muito a ver com a pergunta, porque ela está no terceiro trimestre. Mas se fosse pós-gestação, como seria o controle da sífilis? Seria trimestral? Na verdade, depois a gente vai fazer o acompanhamento do adulto, o normal, o que a gente faria no adulto normal, tá? Se fosse pós-gestação, se fosse no puerpério, porque não tem como essa paciente passar pro bebê mais assim. E aí a gente vai fazer o tratamento normal, Ah, entendi. tá? Obrigado. Tá. Vamos lá, Beth, vamos pro próximo. Tá na tela Uma já. mulher